Imagine acordar um dia e perceber que tudo em que você acreditou sobre amor, relacionamentos e felicidade era uma grande ilusão. Que aquela busca incansável por alguém que complete sua vida, na verdade, foi um jogo que você nunca soube que estava jogando. Foi exatamente isso que o filósofo Arthur Schopenhauer revelou há mais de 200 anos. E ainda assim, suas palavras soam mais verdadeiras do que nunca. Ele não apenas questionou o amor romântico, mas expôs os mecanismos ocultos por trás dele, mostrando como homens brilhantes, fortes e ambiciosos são muitas vezes derrotados não por inimigos ou desafios, mas por uma força que eles nem sequer enxergam. Quantas vezes você já se pegou mudando seus planos, adiando seus sonhos ou se moldando para agradar outra pessoa? Quantas vezes acreditou que desta vez seria diferente, que ela era a escolhida, apenas para descobrir mais tarde que o ciclo se repetia? Schopenhauer tinha uma resposta perturbadora para isso, e ela vai desafiar tudo o que você pensou que sabia. Se você já sentiu que algo estava errado, mas não conseguia explicar o que, este vídeo é para você. E acredite, o final vai mudar sua perspectiva. Mas antes, quero saber de você. Qual sua maior dúvida sobre relacionamentos? Diga nos comentários. 1. Se você já se sentiu traído por suas próprias expectativas. Ou 2. Se acredita que o amor ainda vale a pena, apesar de tudo. Curta e compartilhe se você está pronto para encarar a verdade. Agora, vamos mergulhar no primeiro capítulo. E o que você vai descobrir pode ser a peça que faltava no quebra-cabeça da sua vida. O que chamamos de amor não é o encontro de duas almas gêmeas, mas sim um instinto primitivo disfarçado de poesia. Schopenhauer via o romance como uma estratégia da natureza, uma forma de garantir que a espécie continuasse, mesmo que isso custasse a paz interior do indivíduo. Ele chamava isso de vontade de vida, uma força cega que nos manipula, fazendo-nos acreditar que a felicidade está em outro ser humano, quando na realidade estamos apenas cumprindo um papel biológico. Pense nas vezes em que você se apaixonou, aquele frio na barriga, a obsessão, a certeza de que finalmente tudo faria sentido. Agora pense no que veio depois. O desgaste, as expectativas frustradas, a sensação de que algo que era mágico se transformou em peso. Schopenhauer diria que isso não é um acidente, é o sistema se autorregulando. A paixão existe para nos prender, o desencanto para nos manter presos. E o pior, quanto mais inteligente e sensível o homem, maior sua capacidade de criar justificativas para permanecer na ilusão. Ele inventa histórias sobre destino ou almas gêmeas para mascarar o fato de que está seguindo um roteiro escrito não por ele, mas pela própria vida em seu impulso de se perpetuar. Mas se o amor é uma armadilha, como alguns homens conseguem escapar? A resposta está no próximo capítulo, onde vamos explorar o que Schopenhauer descobriu sobre a verdadeira natureza das mulheres. E por que entender isso pode ser sua única chance de liberdade. Para Schopenhauer, homens e mulheres não são apenas diferentes biologicamente, são opostos metafísicos. Enquanto o homem é movido por ideias abstratas, pela busca de significado e pela criação, a mulher, em sua essência, está ancorada no concreto, no prático, no imediato. Isso não é um defeito, mas uma função. A natureza a projetou para uma missão específica, a perpetuação da espécie. A beleza feminina não é um acidente da evolução, mas uma ferramenta cuidadosamente lapidada. Cada curva, cada gesto, cada olhar foi moldado para um propósito: atrair, envolver e, finalmente, assegurar a sobrevivência da próxima geração. Schopenhauer alerta: quando um homem se encanta por essa beleza,
Ele não está admirando uma obra de arte, mas caindo em uma armadilha evolutiva. A natureza não quer que ele pense, quer que ele reproduza. Mas há algo ainda mais revelador. A mulher, segundo Schopenhauer, possui uma inteligência diferente, não inferior, mas especializada. Enquanto o homem constrói impérios e filosofias, ela domina a arte sutil da influência emocional. Seu poder não está na força bruta, mas na capacidade de moldar ambientes, manipular desejos e direcionar comportamentos, muitas vezes sem que o homem sequer perceba que está sendo conduzido. Isso explica por que tantos gênios, conquistadores e pensadores caíram não nas mãos de inimigos poderosos, mas no colo de mulheres que entendiam esse jogo melhor do que eles. Napoleão, que dominou a Europa, foi derrotado não em Waterloo, mas muito antes, nos aposentos de Josefina. A grande questão é: como um homem pode navegar nesse jogo sem perder a si mesmo? A resposta começa a surgir no próximo capítulo, onde exploraremos o preço oculto do casamento e por que essa instituição pode ser a maior armadilha que um homem pode enfrentar. O casamento, na visão de Schopenhauer, não é a sagrada união que a sociedade proclama, mas sim a consolidação de uma armadilha. Aquele momento em que o homem, já enredado pelos fios da paixão, assina voluntariamente sua própria sentença. O que começa como promessa de felicidade transforma-se lenta, mas inexoravelmente em uma cela de obrigações e expectativas. O filósofo via o matrimônio como a mais perfeita estratégia da natureza. Primeiro, o desejo cega o homem. Depois, as convenções sociais o pressionam. Por fim, as responsabilidades o aprisionam. Ele que outrora sonhava em conquistar o mundo, agora se vê dividido entre contas a pagar, compromissos domésticos e uma rotina que lhe suga a vitalidade gota a gota. Mas o verdadeiro perigo não está nas paredes do lar, está na transformação interna. O homem casado, alertava Schopenhauer, começa a morrer em vida. Seus ideais são substituídos por concessões. Sua coragem se dissolve no medo de perder o conforto. Sua independência se rende ao peso das expectativas alheias. Aquele que já foi livre passa a viver em função de manter uma estrutura que muitas vezes lhe dá menos do que tira. O paradoxo é cruel. A mesma instituição que promete segurança torna-se a maior fonte de insegurança. O medo de perder o que se construiu paralisa mais do que qualquer inimigo externo. E quando o homem percebe o que aconteceu, geralmente é tarde demais. Seus melhores anos já se foram, e com eles, a oportunidade de viver por algo maior. No próximo capítulo, revelaremos como essa dinâmica opera no dia a dia e como mesmo os homens mais conscientes podem cair nas armadilhas invisíveis dos relacionamentos modernos. O que Schopenhauer não podia prever era como, nos dias de hoje, essa dinâmica se tornaria ainda mais perigosa. Se no século XIX o homem era escravizado pelas convenções do casamento, no século XXI ele é dominado por algo mais sutil, a tirania do afeto. A armadilha agora vem disfarçada de liberdade. O homem moderno acredita estar em um relacionamento igualitário, mas continua seguindo um roteiro escrito por forças que não compreende. Ele pensa que escolhe, quando na verdade está sendo conduzido. A sedução não acontece mais através de promessas de segurança doméstica, mas através da ilusão de completude emocional, a ideia de que sem um parceiro ele está incompleto. E aqui está o golpe mais cruel. Quanto mais o homem tenta agradar, mais perde o respeito de si mesmo. Ele abre mão de suas convicções para evitar conflitos, abandona seus projetos para atender expectativas alheias, cala suas opiniões em nome da harmonia. E a cada concessão, um pedaço de sua identidade se dissolve. O que sobra não é um homem realizado, mas um estranho para si mesmo,
alguém que já não reconhece no espelho. Os relacionamentos modernos criaram uma nova forma de servidão voluntária. O homem não é mais obrigado a casar, mas é ensinado a desejar sua própria submissão. Ele não é forçado a nada, ele é convencido a querer o que o enfraquece. E quando percebe o que aconteceu, já está tão adaptado à prisão que tem medo da liberdade. No próximo capítulo, revelaremos o antídoto para essa condição. Veremos como alguns homens conseguem se relacionar sem perder a si mesmos e o que você pode fazer para escapar dessa armadilha invisível. A verdadeira liberdade, segundo Schopenhauer, não está em fugir dos relacionamentos, mas em compreendê-los tão profundamente que eles perdem o poder de nos dominar. O homem sábio não rejeita o amor. Ele o observa com os olhos abertos, sabendo distinguir entre o que é real e o que é ilusão. O antídoto começa com um reconhecimento doloroso. Nenhum outro ser humano pode completar você. Essa busca por completude através do outro é justamente o que nos torna vulneráveis à manipulação. O homem que encontra em si mesmo seu próprio centro de gravidade torna-se imune às armadilhas do apego emocional. Ele pode amar, mas não precisa. Pode se relacionar, mas não depende. Schopenhauer apontava para um paradoxo libertador. Quanto menos você precisa de alguém, mais capaz se torna de amar verdadeiramente. Porque agora é uma escolha, não uma necessidade. Uma decisão consciente, não um impulso cego. Esse é o segredo dos homens que mantêm sua integridade nos relacionamentos. Eles não buscam no outro o que só podem encontrar dentro de si. Mas como alcançar essa independência emocional? O caminho passa pelo cultivo da autossuficiência intelectual e espiritual. Desenvolver uma vida interior tão rica que o mundo exterior perde seu poder de determinar seu valor. Construir uma identidade tão sólida que nenhum abraço pode aprisioná-la, mas também nenhuma solidão pode quebrá-la. No capítulo final, revelaremos como aplicar esses princípios na prática. Como viver no mundo sem ser do mundo. Como amar, sem se perder. Como Schopenhauer, no final de sua vida, descobriu que a verdadeira vitória não está na negação do amor, mas na transcendência de suas ilusões. O verdadeiro desafio não é evitar o amor, mas aprender a navegar em suas águas sem naufragar. Schopenhauer, em seus últimos anos, descobriu uma verdade surpreendente. A liberdade absoluta não está na rejeição dos relacionamentos, mas na capacidade de se relacionar sem perder o próprio eixo. O segredo está no equilíbrio entre engajamento e desapego. Como um observador participante, o homem sábio experimenta a paixão sem ser consumido por ela. Ele permite-se sentir, mas não se identifica completamente com o que sente. Essa distância emocional não é frieza, mas lucidez, a capacidade de amar mantendo intacta sua essência. Na prática, isso significa estabelecer limites invisíveis, mas intransigentes. Manter espaços sagrados onde apenas você tem acesso. Preservar projetos, amizades e paixões que existem independentemente do relacionamento. Quando um homem consegue isso, algo extraordinário acontece. Ele deixa de ser um suplicante emocional para se tornar um parceiro por escolha consciente. Schopenhauer nos deixou um legado paradoxal. Quanto mais você se conhece e se valoriza, menos precisa que os outros validem sua existência. E, ironicamente, é essa mesma autossuficiência que permite os relacionamentos mais autênticos, não mais baseados em necessidade e dependência, mas em liberdade e escolha mútua. Esta é a mensagem final. Você não precisa renunciar ao amor, apenas às ilusões que o cercam. Não precisa evitar relacionamentos, apenas precisa entrar neles com os olhos abertos. O verdadeiro amor não exige que você diminua sua luz para que outro brilhe. Ele amplia seu brilho sem tentar possuí-lo.
Essa é a liberdade que Schopenhauer descobriu tarde demais, mas que você pode começar a praticar hoje mesmo.